Você já sentiu que a sua vida de oração está morna, sem profundidade, ou que você não consegue manter uma rotina consistente? Já tentou orar, mas a sua mente se distrai, suas palavras parecem repetitivas e no fim você sente que não teve uma verdadeira conexão com Deus. Se você já passou por isso, eu entendo perfeitamente. Durante muito tempo, a minha vida de oração ela era inconsistente. Eu sabia que eu precisava buscar mais a Deus, mas simplesmente eu não conseguia manter o hábito. Mas quando entendi que a oração ela não precisava ser algo complexo e sim algo natural no meu dia a dia, ali tudo mudou. E hoje eu quero compartilhar com você a minha rotina real de oração. Não é algo teórico, mas exatamente como eu faço no meu dia a dia para me conectar com Deus e viver uma fé mais viva e transformadora. Então, fica comigo até o final, porque eu também quero te mostrar um recurso que me ajuda muito a manter essa constância e que pode fazer toda a diferença na sua caminhada com Deus. É o devocional 31 dias de inspiração, o seu devocional diário. Mas antes da gente continuar, já deixa o seu like e se inscreva no canal, porque aqui eu compartilho conteúdos que vão te ajudar a fortalecer a sua fé e viver um relacionamento mais profundo com Deus. Então vamos lá. Por que uma rotina de oração ela é tão importante? Muitas vezes nós achamos que orar é apenas falar com Deus quando precisamos de algo ou quando nós estamos em um problema ou num culto. Mas a verdade é que a oração é um alicerce do nosso relacionamento com Deus. A Bíblia nos ensina em 1 Tessalonicenses 5,17: orai sem cessar. Isso significa que a oração não é algo esporádico, mas sim um estilo de vida. Mas talvez você esteja pensando: eu já tentei orar todos os dias, mas eu não consigo manter o hábito. E sabe por quê? Porque muitas vezes tentamos encaixar a oração como mais uma obrigação na agenda, ao invés de torná-la parte do nosso dia e da nosso dia a dia, da nossa vida natural. Muitas pessoas desistem porque acham que precisam orar por uma hora inteira, usar palavras difíceis ou esperar o momento perfeito. Mas a verdade é que Deus não espera orações longas. Ele deseja orações sinceras. A oração é o nosso diálogo com Deus, um momento de intimidade, de entrega. Mas para que ela se torne consistente, nós precisamos de um método prático e acessível. Eu mesma já passei por isso. Então vamos lá, olha. No começo eu achava que precisava de um tempo muito longo, de um ambiente perfeito e que só assim a minha oração ela seria eficaz. Mas quando eu comecei a aplicar pequenos hábitos ao longo do meu dia, a minha vida espiritual realmente se transformou. Eu vou contar a minha rotina de oração diária que transformou a minha fé. Primeiro, ela não acontece apenas em um momento do dia. Ela se tornou algo natural, algo que flui ao longo das minhas atividades. E isso foi o que me ajudou a manter uma vida de oração constante. Então, de manhã, antes de qualquer coisa, eu começo o dia com o meu devocional. Esse é um momento muito especial para mim. Antes mesmo do café da manhã, eu separo esse tempo para estar com Deus. Às vezes eu faço a leitura da palavra, outras vezes eu leio um devocional. Atualmente eu tenho seguido o 31 dias de inspiração e isso tem me ajudado a ter um direcionamento claro. Depois disso, eu oro. Mas não é uma oração longa ou complicada, é uma conversa sincera com Deus sobre o meu dia. Eu peço direção, eu agradeço pelo que ele já fez e coloco diante dele os desafios que eu vou ter que enfrentar ao longo daquele dia. E ali eu sempre faço também pequenas orações. Por exemplo, olha só, antes das refeições, eu sempre oro e agradeço pelo alimento. Se a minha família está comigo, nós também paramos ali juntos e oramos. No almoço, no jantar, seja onde nós estivermos, nós temos esse costume. Outra coisa que faz parte da minha rotina é orar antes das minhas aulas e ministrações. Antes de entrar em qualquer compromisso importante, eu entrego tudo nas mãos de Deus.
Sempre que eu estou prestes a dar uma aula ou ministrar para alguém, eu já estou em oração, pedindo que Deus me use da forma como Ele deseja. Lógico, tem a oração também antes de dormir. Yes! Esse é um momento em que eu gosto de meditar na palavra. Eu tento seguir esse compromisso de não dormir sem ler a Bíblia. Tem algumas exceções, às vezes quando eu estou viajando, chego muito tarde, mas na maioria das vezes essa é a minha rotina da noite. Às vezes também eu leio um livro relacionado aos meus estudos e que me ajuda a refletir, mas a Bíblia é o meu livro de prioridade sempre. Os outros, eles vêm depois. Então, esse tempo antes de dormir é essencial para mim. Por quê? Porque me ajuda a encerrar o dia com Deus, em paz e com meu coração alinhado com Ele. Então, se tem algo que eu aprendi ao longo desses anos, é que a oração ela não precisa ser um evento isolado no nosso dia. Quanto mais natural ela se torna, mais próximo nós ficamos de Deus. Então agora, olha, eu vou trazer 4 passos para facilitar a sua jornada. Então vamos lá. Passo número 1. Começa com gratidão, mudando a sua mentalidade. O primeiro grande erro que eu cometia era começar minhas orações já pedindo coisas para Deus. Eu chegava na oração sobrecarregada, cheia de pedidos, ansiosa por respostas, mas isso me fazia começar o momento de oração com um coração agitado, focado nos problemas e não na presença de Deus. Até que eu aprendi um princípio poderoso. Antes de qualquer coisa, agradeça. A Bíblia diz em Salmo 104: entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor, dando graça, bendizendo o nome do Senhor. Então, comece agradecendo. Isso significa que a melhor forma de entrar na presença de Deus é com gratidão. Então, ao invés de já começar pedindo algo, eu tiro um tempo ali para agradecer. Mas não é só um agradecimento genérico, como obrigado, Senhor, por tudo. Não, eu faço questão de lembrar os detalhes, para que o meu coração ele realmente se encha de gratidão. E eu digo algo como: Senhor, obrigado pelo meu dia, obrigado, Senhor, por o Senhor ter me sustentado, o Senhor me protegeu, o Senhor me deu forças, obrigado pelo alimento, pelo meu trabalho, pelas pessoas que estão ao meu redor, pela minha casa. Obrigada porque mesmo quando as coisas parecem difíceis, eu sei que o Senhor cuida de mim. E algo incrível começa a acontecer. O meu coração ele vai mudando completamente. Ao invés de orar ansiosa, eu começo a orar com paz. Ao invés de focar no que está faltando, eu passo a reconhecer tudo o que Deus faz. Então, se você sente que sua oração ela tem sido carregada de preocupações e ansiedade, experimente começar com gratidão. Isso pode mudar completamente a sua conexão com Deus. Vamos agora no passo número 2. Converse com Deus como um pai, sem palavras complicadas. Outra coisa que me bloqueava na oração era achar que precisava usar palavras bonitas para falar com Deus. Sabe aquela impressão de que algumas pessoas oram de um jeito tão bonito que parece que Deus vai ouvi-las mais do que você? Eu sentia isso. Mas então eu entendi que Deus não se impressiona com palavras bonitas. Ele quer um coração sincero. Em Mateus 6:7, Jesus nos ensina algo muito libertador. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Foi aí que eu parei de tentar fazer orações longas e complicadas e comecei a falar com Deus como meu amigo. Se eu estou triste, eu digo: Senhor, hoje meu coração está pesado, me sinto cansada, eu estou frustrada, eu não sei o que fazer. Me ajuda a enxergar as coisas de uma forma certa. Se eu estou feliz, eu digo: Senhor, obrigada por esse dia tão especial.
Eu vejo a tua mão em tudo e eu quero te louvar por isso. Se tenho dúvidas, eu digo, Pai, eu não sei qual caminho seguir. Eu preciso do teu direcionamento, me mostra a tua vontade. Isso fez a minha oração se tornar muito mais natural, verdadeira. Se você sente que suas orações são repetitivas ou vazias, tente simplesmente falar com Deus como se Ele estivesse ao seu lado, porque Ele está. Passo número 3. Apresente os seus pedidos com fé e não com medo. Outro grande erro que eu cometi era orar com aquele medo, em vez de orar com fé. Eu pedia algo a Deus já duvidando se Ele responderia ou não. Mas Filipenses 4,6 nos ensina: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Isso significa não só apresentar as nossas necessidades, mas também fazer isso com fé e gratidão. Então agora, olha só, ao invés de dizer assim, Deus, eu estou desesperada, eu não sei o que fazer, me ajuda. Eu digo assim, Senhor, eu coloco essa situação em tuas mãos. Eu sei que o Senhor está no controle e já tem a resposta. Eu confio na tua fidelidade. Isso transformou minha forma de orar, porque agora eu termino a minha oração sentindo paz e não mais aquela ansiedade. Passo número 4. Eu finalizo com um versículo e uma decisão de fé. Antes eu terminava minha oração e já voltava para a rotina do dia, como se aquele momento com Deus tivesse sido isolado do restante da minha vida. Agora eu termino minha oração com um versículo para meditar ao longo do dia e com uma decisão de fé. Se estou ansiosa, eu escolho um versículo sobre confiança. Se eu estou desanimada, eu escolho um versículo sobre força. Isso me ajuda a manter a minha mente focada em Deus, mesmo depois da oração. Então, se você sente que a sua oração não tem produzido transformação real, experimente finalizar com uma promessa bíblica para carregar no coração ao longo do dia. Como começar essa rotina de oração hoje mesmo? Vamos lá? E se você tivesse um guia que te ajudasse a se conectar com Deus de uma forma simples, sem complicação, que te mostra o que você vai orar a cada dia com as reflexões que tocam o coração e renovam a sua fé. Foi exatamente por isso que eu criei o 31 Dias de Inspiração, o seu devocional diário. Esse devocional, ele não é apenas um livro, é um caminho para fortalecer a sua fé de uma maneira estruturada. É um convite para viver uma vida devocional real, sem peso, sem cobrança, mas com consistência e profundidade. Para que você sinta Deus todos os dias, mesmo nas rotinas mais corridas. Ao longo de 31 dias, você será conduzida por reflexões transformadoras, aprendendo a se conectar com Deus de uma forma mais íntima e verdadeira. Então, se você já tentou criar esse hábito, mas sempre acaba deixando de lado por falta de tempo ou disciplina, esse material vai te ajudar a manter o compromisso e, principalmente, sentir a presença de Deus no seu dia a dia. Uma das maiores dificuldades que nós enfrentamos na vida de oração é não saber o que dizer ou, às vezes, como começar. Às vezes abrimos a Bíblia, mas não conseguimos entender como aplicar aquilo na nossa vida. Mas com esse devocional, você terá um direcionamento claro, com lições práticas e estudos que vão te guiar em cada passo, tornando o seu tempo com Deus mais enriquecedor e transformador. Além do cronograma de leitura e das reflexões diárias, você também terá acesso a ensinamentos valiosos, por exemplo, como manter a disciplina na sua rotina espiritual, como se aprofundar na leitura bíblica e como realmente viver uma vida devocional que faz a diferença. Esse não é um daqueles materiais que você lê e esquece. Ele foi feito para gerar mudança,
para te dar ferramentas reais e para te ajudar a construir um relacionamento sólido com Deus. Se você sente que a sua vida espiritual ela está estagnada ou que precisa de um novo fôlego na sua caminhada com Deus, essa é a oportunidade perfeita para você começar. Você não precisa esperar o momento ideal ou tentar resolver tudo sozinha. Com esse devocional, você terá um suporte prático para transformar sua rotina de oração e sentir essa conexão diária com Deus. E a melhor parte é que você pode começar hoje. Yes! O acesso é imediato e você já pode dar o primeiro passo para fortalecer a sua fé e viver esse tempo de comunhão com Deus mais profundo. Então, se você quer dar esse passo hoje, já pode começar agora. O link para baixar o devocional está aqui na descrição. E se esse vídeo falou ao seu coração, então escreva nos comentários como tem sido a sua rotina de oração. Me conta, isso é tão importante para nós. E eu ouvir de você como você entendeu esse vídeo é muito importante. Então que Deus te abençoe e até o nosso próximo momento juntas.